A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 8, que diz assim: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e seus servos, e recolherás os frutos da terra, que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim farás teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E tudo quanto morava em casa de Ziba era servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém. O Senhor falava ao meu coração sobre este capítulo 9, não é? Aleluia. Fala sobre restituição, não é? Aqui nestes versículos que nós lemos, foi restituído tudo aquilo, aleluia, que Mefibosete havia perdido. Aleluia. Deus, ele olha para o nosso coração, ele vê o quanto nós somos fiel ao Senhor, o quanto nós fazemos de tudo, mesmo sendo, aleluia, pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pessoas, aleluia, que erra, que peca, que cai, mas a gente tem em nosso coração o desejo de se arrepender e o desejo de endireitar os nossos caminhos, não é? A nossa vida. Aleluia. E aqui a gente vê que Mefibosete, aleluia, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé em Deus, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu, aleluia, o temor. Ele passou ali uma parte da sua vida naquela terra de esquecimento. Mas no tempo certo, o Senhor restitui, traz ele, faz o rei se lembrar da aliança e restitui tudo. Meus irmãos, é uma grande lição que a gente, aleluia, aprende aqui com esta história. Aleluia. Nós sabemos que há tempos que a gente passa no deserto. Nós sabemos que há tempo que a gente passa por situações difíceis. Nós sabemos que passamos por vales. É preciso passarmos por tudo isso, aleluia, mas chega o tempo da alegria, chega o tempo da bonança, chega o tempo da restituição. Observe que o rei restitui toda a vida dele, mas faz questão que ele coma pão à mesa do rei como se fosse um filho. Aleluia. Ele é tratado como um dos filhos dele. Meus irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós, aleluia, começamos a mudar a nossa vida para agradar o Senhor, aleluia, o Senhor nos dá ali uma mesa espiritual. E nesta mesa espiritual tem, aleluia, livramento, tem portas abertas de emprego, portas abertas, tem saúde, tem tanta coisa, aleluia. O Senhor, aleluia, nos trata como filhos, não é? O Senhor, ele faz assim conosco, assim como Davi fez com Mefibosete, tratando ele como se fosse um filho, tratando ele, aleluia, muito bem, deixando que ele se sentisse muito bem ali, não é? Ele muda, aleluia, muda as vestes, muda tudo. Ele passa a morar em Jerusalém, ele passa a ser bem tratado, tudo isso por causa da fidelidade. Se ele fosse um homem, aleluia, que ele fosse um revoltado, sabe? Se ele, onde ele, esse Mefibosete, onde ele tivesse, ele começasse a denegrir o rei, ele começasse a se revoltar, certamente, aleluia, ele não teria sido restituído.
Porque, aleluia, como era que o rei iria restituir alguém que é um revoltado, alguém que onde chega a falar mal do rei? Isso ele iria chegar nos ouvidos do rei. Né? O rei poderia até restituir, mas ele não iria sentar, aleluia, ali naquela mesa como filho, né? Porque a revolta, a rebeldia, faz com que a gente perca as grandes oportunidades. Então, se você passou ou está passando pelo deserto, não solte a mão do Senhor. Muitas pessoas soltam a mão do Senhor ao passar por desertos, não compreende e ali fica, eu não mereço, tanto que eu busco ao Senhor, tanto que eu peço a Deus, eu não mereço isso, eu vou largar esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de crente, eu vou deixar, eu vou voltar para o mundo, aí se revolta, ali cria uma brecha, abre uma brecha com a revolta, nada dá certo na minha vida, na minha vida nada flui, fulano ali não é fiel, coisa nenhuma, e tudo tá dando certo, eu vou voltar para o mundo, entendeu? Mefibosete, ele foi para a terra de esquecimento, ele morou de favor, ele vivia de migalhas e ele não era um revoltado. Ele era uma pessoa que ele tinha temor. A gente observa nessa história, se você for estudar nos detalhes, aleluia, aqui nessa história a gente vê que ele era um homem, aleluia, que tinha temor e tremor. Tinha temor a Deus e ele tinha tremor diante do rei, né, do rei Davi. Então, aleluia, que a gente aprenda, Senhor, estou passando por esse deserto, o Senhor sabe todas as coisas, Pai, eu não sei o porquê que passo, mas, Senhor, eu quero permanecer na sua presença. Senhor, se é necessário passar por esse deserto, me ajude, aleluia, e não murmure, não, aleluia, empreste sua boca para o inimigo travar a sua vida. Passe pelos desertos, passe pelas terras de Lodebar, aleluia, crendo que Deus ele é fiel para tirar você de lá do tempo certo, do tempo determinado, tudo será restituído. O Senhor me faz lembrar de José, quando passou tempos ali naquela prisão, e ali ele interpreta sonhos, né, do copeiro, do padeiro, e ali ele diz, e tudo acontece do jeito que ele falou, e ali ele diz para aquele homem, olhe, lembre de mim quando você estiver com o rei, e ali aquele homem diz, está certo, vou lembrar, mas quando ele sai, aleluia, daquela prisão, e Deus faz com que aquele homem apague da memória a vida de José, e ali ele passa mais 2 anos, pois Deus tem um tempo certo para nos tirar de prisões, para nos tirar de Lodebar. Deus tem um tempo certo. José permaneceu, assim como Mefibosete, permaneceu fiel ao Senhor, e chegou o tempo, aleluia, que aquele homem vai à presença do rei, e aquele homem diz, meu Deus, dos meus pecados eu me lembro. Na prisão tinha um homem ali, ele conta a história, não é? E ali, aleluia, o faraó manda chamar José imediatamente. Chega o tempo de restituição, aleluia, chegou o tempo de restituição para, aleluia, Mefibosete, chegou o tempo de restituição, aleluia, na vida de José, chega o tempo de restituição, aleluia, eu profetizo para a minha vida e para a sua vida também, se você permanecer fiel ao Senhor, assim como esses que foi, aleluia, trazido como exemplo. Seja fiel, tá aí o segredo, seja fiel, ame ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo sofrendo, aleluia, ame ao Senhor, de todo o seu coração, seja fiel e veja o Senhor virando o seu cativeiro, tirando você de Lodebar para Jerusalém, aleluia, para um lugar maravilhoso, assim como foi com José também, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração, amém.